Mais um episódio de Tales of the Walking Dead que saiu agora muito focado nos zumbis, sobre os padrões de comportamento deles. O que esse episódio contou e revelou pra gente de novo? Pois é, vou explicar tudo nesse vídeo, além das brechas pro futuro que esse episódio também deixa. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio de Tales of the Walking Dead, agora pra falar do episódio 4, né, Amy e Dr. Everett, que é o episódio aí que foca no cientista que passou muito tempo estudando zumbis. Sem enrolar, tem muita coisa pra gente falar, já quero pedir muito que você clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo da série principal aí nessa semana, e claro, nossas camisetas do nosso Drop The Walking Dead mais CRM ainda estão disponíveis, cola lá, o link tá embaixo na descrição. E vamos lá, né, de cara, as primeiras coisas que eu tenho pra falar sobre esse episódio é que esse aqui já comprova mais pra gente o quão experimental é Tales of the Walking Dead pra AMC. Assim como eu disse na análise do episódio 2, né, eles estão usando Tales of the Walking Dead pra tentar coisas novas. Eles não estão tentando fazer essa série a maior obra, a melhor coisa de todas. É basicamente uma série em que eles estão testando vários conceitos, e esse episódio foi mais um caso, que inclusive eu considero melhor do que o princípio do episódio 2. De cara eu posso dizer que claramente não é um episódio ruim, na minha opinião, é um episódio bom. É isso, não é muito bom nem ótimo, apenas bom. Assim, no geral não dá pra esconder que ele é muito interessante no sentido da gente ter aprendido mais sobre o comportamento dos zumbis, que eu inclusive vou falar mais em detalhes, só que eu esperava que aprofundassem mais. Na minha opinião, eu acho que eles não precisavam explicar tudo sobre o mistério dos zumbis aqui nesse episódio, óbvio, mas tirar alguns mistérios e outras coisas a mais eles poderiam, mas enfim. De qualquer forma, pelo menos temos mais uma brecha de continuação pro personagem principal aí, o que dá a ideia de que todos esses episódios de Tales vão ser assim, mas vamos focar na abertura. Como eu falei de conceitos diferentes, essa abertura já é totalmente diferente. Você assiste o episódio de início achando que você tá começando um documentário do National Geographic ou do Discovery Channel. Pois é, eu achei interessante que esse formato, ele abre a oportunidade pra gente deles mostrarem mais sobre os animais nesse universo de Walking Dead, os outros animais aí silvestres, né? Que esse episódio aborda muito sobre isso, inclusive dando uma grande referência. Mas claro que o lado científico aprofundado sobre os zumbis que rouba a cena, principalmente quando a gente já escuta a primeira palavra científica ali, que é Homo mortus, né, que seria a alusão ali a Homo sapiens, só que agora a versão dos zumbis, né, a evolução do homem agora pro homem morto. De cara a gente vê que ele é um pesquisador, que ele tem uma zona de pesquisa ali controlada, que ele passou vários anos pesquisando esses zumbis, e interessante ver que ele meio que nomeia os espécimes pra estudar, ele tem ali, cada um tem um nome, ou se não uma numeração, no caso, o principal da história é esse aqui, que é o 21, que traz todos os acontecimentos e a preocupação do personagem. No caso, já conhecemos ele e já temos um problema, né, inserido, como o inimigo. Um grupo que basicamente rouba a cabeça dos zumbis por motivos não muito interessantes, que leva a gente direto pra conhecer a outra, podemos dizer, protagonista do episódio, que é a Amy, que de cara a gente já conhece ela, vê que ela não tem uma mão, que ela tá sofrendo os males do apocalipse ali sozinha. É muito legal ver ele podendo usar a perspectiva do drone que ele tem pra observar a presença de um forasteiro, que é essa mulher, e uma ferramenta importante pra ele pesquisar esses zumbis, tipo, eu sei que é um pouco questionável, alguns vão falar, mas como é que ele conseguiu energia, né? Como é que ele conseguiu bateria pra carregar isso? Tipo, tem diversas formas no apocalipse pra explicar. Naquela cabana dele pode ter um gerador, ele pode ter alguma outra coisa, fonte de energia que ele conseguiu. Poderiam ter explicado mais, mas não é um furo de roteiro, não. Na sequência, né, um grande destaque que eu preciso dar é pra essa abertura, que eu tenho falado, todas essas aberturas de Tales, as artes estão bem bonitas, e essa aqui não podia ser diferente, que mostra a cabeça, né, ali, e tudo mais que esse grupo rouba, mas uma cobra ali no meio, que se refere muito à natureza. A natureza se adaptando a esta nova forma do mundo, que é bem mais benéfica pro resto da natureza, já que não tem os seres humanos mais. Esse é um dos grandes pontos do episódio, que já vou explicar mais. Na sequência, né, a gente vê a loucura, um zumbi de cima da Amy, ela pronta pra matar ele, destruindo o negócio que marca e rastreia o bicho, que é o que move o doutor tomar uma atitude diferente, porque ele tava só observando, agora ele decide salvar ela. E tipo, aqui não foi por compaixão nem nada, ficou claro que é só pra ela não matar esse espécime, que é o mais importante pra ele. E aí a gente chega pra técnica de andar com os zumbis, que por The Walking Dead mesmo, a gente já conhecia algumas, né? De início, primeira temporada, a gente já vê eles sujando ali com coisas, Rick e Glenn em Atlanta, passando pelos zumbis. Depois a gente vê a tática dos sussurradores de usar pele ali sobre o rosto. E agora a gente vê a comprovação de que uma técnica super simples já é suficiente, que ele usa uma roupa ali de couro de zumbis, e que simplesmente eles estão sujos também, mas só dão uma tampadinha de
leve. Isso aqui já faz com que os zumbis não enxerguem. Deve ter muito a ver com o cheiro ali, né? Não tem como a gente saber como que tá cheirando o negócio só assistindo. Mas só deles cobrirem já tampa, então é uma tática aí que ele usa. E aí, claro que seguindo isso, a gente começa a entender mais da perspectiva e os princípios desse doutor, que é muito diferente das outras pessoas aí que vivem no apocalipse. De cara, ele já revela que não trabalha com humanos, ou seja, ele quer trabalhar sozinho, só estudando os zumbis dele. A gente vai começando a entender que é uma das primeiras pessoas que não tem a perspectiva, os humanos têm que reproduzir e reconquistar o mundo. Não, ele simplesmente aceita que os zumbis dominem tudo. Esse é o princípio dele. Logo já vemos a revelação da base dele, que parece até simples, ele cedendo ajuda depois de muito esforço a Amy, só que mais uma vez é uma ajuda com um interesse, né, justamente de ela ajudar ele a encontrar o zumbi, que ela quebrou o rastreador dele. E aí a gente chega ao ponto pra concluir o que é, qual que é todo esse princípio desse doutor. Na conversa deles depois que o dia amanhece, a gente começa a entender que pra ele os zumbis é a coisa natural do mundo. O senso natural das coisas é os zumbis tomarem ali tudo e os humanos não pertencem mais a esse mundo. É uma ideia bem louca que pra alguns pode até fazer sentido que tá assistindo, mas que eu gostei porque é um pouco fora da curva dos padrões que a gente vê no universo de Walking Dead, porque todo mundo quer sobreviver, quer lutar contra os zumbis. Ele não, ele quer só aceitar. Mas o interessante é que no meio dessa conversa a gente vai mais sobre o ponto dos zumbis de forma aprofundada. Ele fala, né, que por meio dos estudos dele, ele descobriu que um zumbi meio que exerce papel de proteção pros outros, que meio que guia, é tipo como se os zumbis tomassem decisões mesmo. E é aí que vai um pouquinho da minha crítica. Eles podiam muito ter aproveitado desse ponto, do cara ter descoberto isso, pra mostrar uma ligação com os outros zumbis que realmente são mais inteligentes, que vão aparecer no final de The Walking Dead, as variantes, os que conseguem subir muros e tudo mais. Mostrar qual que foi o grau de infecção, por que é diferente. Não quiseram muito, não sei se é porque não teve espaço, mas... E a gente segue pra algumas cenas que preenchem episódio até dar o tom mais interessante dessa segunda metade, que é o momento que a Amy força um acordo entre eles, pra finalmente ele poder ajudar um ser humano, que é basicamente ela dá pra ele esse zumbi que ele precisa e em troca ele ajudar ela a encontrar o seu grupo, porque ela tem um assentamento. Mas é aí que chega talvez numa das partes mais interessantes aqui também, agora no foco mais dos animais. Essa foi uma parte que eu achei muito enriquecedora na história. Ele deixando na cara, né, que no apocalipse os animais que fugiram dos grandes zoológicos tomaram de volta ali a natureza junto com os outros que já estavam ali. E a fauna e flora, podemos dizer, né, incrivelmente tá desenvolvendo muito bem, mais do que nunca. Ou seja, esse episódio conclui pra gente que o planeta Terra nesse apocalipse zumbi está muito melhor com a ausência do homem. É meio que uma crítica social também que tem nisso, mas eu gostei muito da explicação de que já que o homem não tá interferindo tanto, os animais estão aumentando. E aí a gente vai mais para aprofundamento da história do doutor ali também. É revelado que antes ele fazia parte de um grupo de outros pesquisadores no mesmo estilo também. E também é revelado aqui que ele observa o zumbi lá número 21 por 7 anos, então tem muito tempo, tá aí a grande importância. Ele influenciou no comportamento dos outros zumbis, foi o que ele viu mais diferença em várias coisas e aprendeu mais. Mas aí vem um outro comparativo muito bom. A gente vê uma pergunta interessante que a Amy faz sobre a questão de que ele quer aceitar os zumbis no mundo, que a humanidade tem que acabar. Então, tipo, já que ele quer que a humanidade acabe, como é que os zumbis vão durar? Já que os zumbis dependem da humanidade. Tipo, dá a ideia que os zumbis não estão ali pra dominar o mundo, eles estão lá só pra acabar com a humanidade mesmo, que depois que não tiver mais ser humano, também não vai ter como ter mais zumbis, os zumbis vão acabar e vai ficar a natureza só pros animais. É uma ideia meio viajada, mas é o entendimento dele. E a gente foca mais em outras coisas. Ele conta, né, que depois que ele perdeu o grupo de pesquisadores dele lá, ele ficou 2 anos ali sozinho, ele ainda tentou acreditar nos seres humanos, mas depois perdeu essa fé. E, tipo, a última instância dele foi quando ele encontrou essa cabana onde ele vive e conheceu um cara ali. Ele mesmo revela que ali morava um tal de Dr. Mosley, que fazia umas pesquisas parecidas. Parece que ele viveu um tempo com esse cara, até que o cara morreu. O cara tinha câncer e justamente isso explica o porquê do Zumbi 21. O Zumbi 21 é justamente esse Dr. Mosley. Ele pediu pro Dr. Everett estudar ele, prometer pra ele que ia estudar ele, tá aí toda a dedicação. E, tipo, no geral, assim, trazendo pra minha opinião, as motivações do Dr. Everett, algumas coisas fazem sentido sobre a natureza, os animais tomarem conta do mundo de volta, mas ao mesmo tempo o princípio dele ter que ficar vivo pra continuar estudando não faz tanto sentido, porque ele vai continuar estudando pra mostrar pra quem? Já que ele quer que o ser humano acabe mesmo. É meio louco isso aí. Mas a gente vai pra parte de ação que vale mais a pena do episódio mesmo, que começa a ficar bem agoniante. Quando a gente vê lá, por exemplo, a Amy encontrando o seu grupo sendo atacado por zumbis e o Dr. Everett segurando ela, obrigando ela a ver eles morrerem porque a natureza tem que seguir seu curso natural. Tipo, é bem desumano assistir isso, sabe? E aí, em meio a toda a treta, temos a tentativa deles de salvar
lá o zumbi. E aí que veio uma surpresa, um elementozinho básico, mas que eu gostei. O ponto do zumbi tá quase chegando e do nada um crocodilo gigante pegar ele. Tipo, esse aí foi criatividade total. Tipo, isso amarra muito com a questão da história, que eles querem falar do senso da natureza, né? Essa cena pode parecer simples, mas ela é bem simbólica, do tipo, ele quer que os humanos morram pros animais, que são os verdadeiros donos do mundo, aparentemente segundo ele, terminarem com essa raça dos mortos e ficarem com o resto. É isso que eu achei até bom, não tem muita cena que é só jogada, tem umas amarrações da história, mas aí começam as revelações sobre hordas e migração, que justamente a gente tem alguns zumbis, tipo o 21 ali, que encaminham as pequenas hordas para se juntarem a grandes hordas, grandes massas, que tem seu padrão de migração, e a comunidade, os sobreviventes amigos da Amy, estavam no meio do caminho de migração dessa horda, que é o que gera o fim do episódio, né, que basicamente o Dr. Everett segue sua vida, ele segue ele normal e constata que o grupo da Amy foi completamente devastado pela horda mesmo, sendo que a Amy também foi morta, né, tipo, a gente já sabia por meio de algumas reviews que um dos dois ia morrer no final do episódio. Eu confesso que eu tava apostando mais no doutor, mas a Amy que morreu, e eu gostei mais desse ponto, porque isso deixa a brecha pra gente que esse cara com certeza vai aparecer no futuro. E o legal de ver é, ele continua com os mesmos princípios dele, e isso da Amy morrer e o grupo dela morrer só vai reforçar mais os estudos e um pouco da loucura dele. E ele tem potencial pra aparecer como vilão pra alguém em alguma série, em algum lugar. Mas é isso, um ponto, né, que eu disse que eu ia dizer sobre os zumbis, é que eu senti falta da menção sobre os zumbis variantes nesse episódio, teria um ótimo espaço, mas ao mesmo tempo isso também pode servir de uma justificativa pra gente. Justamente isso reforçaria mais ainda o quão raro esses zumbis variantes são no mundo. Pouquíssimos e pouquíssimos, a ponto de a gente não ver em nenhum lugar praticamente, só viu lá no início e vai voltar a ver agora no final de The Walking Dead. Na minha opinião, Tales of the Walking Dead continua bem experimental, e pra chegar a um ponto que eles vão ter episódios excepcionais, tipo uma segunda temporada, eles estão esperando o feedback dos fãs, feedback sobre qual desses formatos de episódio novos aí ficou melhor. E assim, pra mim é o básico, e eu acho que pra maioria também. Com certeza, o melhor ainda é contar histórias de personagens que já apareceram na série principal, e não de gente nova. Porque ainda o melhor episódio disparado dessa série é o da Alpha. Espero que eles consigam entender isso, mas enfim, episódio bom, nada mais nem menos que isso. Coloca nos comentários sua opinião, clica nesse like que me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal que essa semana tem vazamento da série principal, né, não perde. E no mais é isso aí, um abraço, fui!